Minha mãe costumava falar assim, que não era porque uma pessoa era idosa, né, tinha ficado velha, que ela era uma pessoa boa. E que às vezes as pessoas podiam não ser pessoas boas e serem idosos, né? Porque acho que eu sempre, não sei se por causa da minha avó, mas eu sempre tive um carinho grande assim pelos idosos, sabe? Mas, claro, nem todos os idosos são pessoas legais. Então, o que minha mãe queria dizer era isso, né? Que tipo assim, não é porque a pessoa ficou mais velha que ela ficou boa. Se ela não era uma pessoa boa, ela segue não sendo uma pessoa boa, só que agora é mais velha, né? Eu acho que no tempo que a gente vai envelhecendo, nós vamos podendo nos melhorar, nos aprimorar. Nem todo mundo faz isso, mas muitas pessoas fazem. E trazendo isso para o conceito da experiência dentro da bruxaria, né? Não tirando, lógico, não invalidando a experiência que as pessoas têm por tempo, né, de estar estudando ali dentro de uma coisa. Porém, o que eu acho sobre isso, e é um dos motivos assim, que né, eu sempre falo do yoga, mas o yoga ele me trouxe muito autoconhecimento, né? É um caminho para isso mesmo, para autoconhecimento. E principalmente para eu conseguir rever coisas, sabe? Da minha vida, dos meus conceitos. Eu tenho TDAH e uma das características que eu sei que né? Eu sou diagnosticada desde criança, mas não se falava tanto sobre isso. Hoje a gente vê muita coisa sobre isso na internet. Uma das características do TDAH é de não aceitar as coisas diferentes. Então, quando vem uma opinião diferente da sua, de uma coisa que você já tem como uma verdade para você, quando vem uma coisa diferente, a nossa primeira reação é de ser reativo àquilo, reativo àquela mudança. Então, sempre o meu primeiro coisa seria um não, né? Não quero, não aceito, não. Isso é uma das coisas que eu aprendi a mudar, né? Então, hoje, mesmo que eu receba uma notícia ou que a pessoa me conte uma coisa que agora mudou, não é mais do jeito que você fazia, eu primeiro tenho aquele impacto, mas eu espero, eu respiro e vou pensar naquilo com mais calma, né? Para então eu trabalhar essa mudança dentro de mim. E isso é uma coisa que o tempo me trouxe, né? Que a experiência me trouxe. E hoje nós temos muitas novidades, assim, muitas coisas que foram descobertas e que chegaram pra gente que antes nós não tínhamos, né? É, Antes a gente tinha os livros, e eu falo isso sempre, né? Os livros eles vinham do hemisfério norte, com as coisas do hemisfério norte, e a gente simplesmente pegava aquelas informações, aceitava aquelas informações, porque a gente não tinha de onde trazer mais informações, né? Hoje as possibilidades são muito maiores, a gente tem acesso a muita coisa, e muita coisa mudou. Então, esse semanário que eu tô fazendo agora foi super importante porque eu revisei, inclusive, coisas que eu mesma dizia, né, de antropologia e de história da bruxaria e tudo mais, e que eu tô reestudando e revendo, né, e coisas que mudaram, e coisas que agora a gente tem outra visão sobre aquilo. Então, eu acho que a experiência é importante sim, apesar de a gente ter visto gente, né, que teria, entre aspas, muita experiência e que infelizmente a coisa virou o avesso do que a pessoa representava. Então tivemos um exemplo desse, né, na nossa comunidade bruxística, digamos assim. Não vou citar nomes. Então, não necessariamente o tempo de bruxaria demonstra que a pessoa tem um conhecimento ou que se tornou uma pessoa melhor, mas no meu caso, eu não quero invalidar também esse tempo, né, das pessoas que realmente trabalham para se melhorar e para ter coisas novas, sabe? Então, eu acho assim que tipo, se a pessoa tá numa busca de se melhorar, de tipo trabalhar isso em si, então a experiência ela é muito bem-vinda, né? É,
E é sempre uma oportunidade da gente enxergar melhor as coisas e, né, como dizia Raul, desdizer aquilo que eu disse antes, porque eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. É isso. Luiz de Bi.